Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Woodbang aqui mais uma vez e hoje eu vim falar a respeito de bênçãos, almas e bênçãos, né? Bom, muita gente vem a mim perguntando, tipo, Wood, qual bênção eu escolho para determinado herói e tal. Eu nunca sei bem o que dizer para essa pessoa, então planejei fazer esse vídeo aqui para explicar isso, né? Então, primeiramente, vamos aqui no paginazinha que eu projetei. Tá. Primeiro, esse vídeo aqui não é uma tier list. Eu usei esse site aqui de tier list só para poder manipular aqui as bênçãos, né? Que eu acho que fica melhor de explicar a funcionalidade delas. E como é que a gente vai fazer isso? Eu já fiz um vídeo antes, quer dizer, gravei um vídeo antes, né? Só que ele ficou muito comprido e eu vou tentar ser mais sucinto agora. Porque tem muita coisa a se falar a respeito de bênçãos e é um conteúdo muito extenso. E basicamente você vai ter que aprender mais do jogo para poder fazer suas escolhas com mais sabedoria, né? Mas para quem está em dúvida, vou tentar dar um resumo aqui. Eu não escolho as minhas bênçãos conforme um herói. Determinado herói com determinada alma, não interessa. Eu escolho a bênção que eu vou usar conforme o conteúdo onde eu vou utilizar. E é isso que é um pouco dessa visão que eu pretendo passar para vocês aqui hoje. Mas a princípio de conversa, a primeira coisa que eu tenho a dizer é: se você tem um campeão e ele tem uma alma, coloque essa alma e escolha uma bênção para ele. Você pode até escolher uma bênção errada, mas mais errado do que isso é não escolher bênção nenhuma, porque elas por si só, uma alma por si só não dá nada. Você chega lá no altar, pega tua almazinha aqui, bota no teu bonequinho aqui e pá, e coloca lá, ele vai estar com as estrelinhas vermelhas. Isso não muda nada, não muda o status dele, não aumenta as funcionalidades dele. O que vai aumentar é, depois daquele processo, você chegar aqui e escolher uma bênção para ele, seja lá qual for. Então, as bênçãos começam por aí, pela importância dos status que ela tem. E outra importância, a importância da mecânica que ela proporciona, né? Cada uma traz uma mecânica diferente, eu vou tentar mostrar isso para vocês hoje. Muito bem. E falando delas, eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma, por exemplo, mas é importante vocês saberem também que cada bênção tem em si uma limitação, que é a questão da raridade, que tem algumas bênçãos que são muito legais, mas só podem ser usados por boneco de determinada raridade, como essa daqui, que só pode ser usado por um lendário, essa outra só por um épico. E tem algumas que você só. Que você, mesmo que tenha raridade de raro, ela só pode ser usada num boneco raro, mas isso não impede que você vá lá e use um boneco lendário. Às vezes ocorre também. Isso é uma limitação, mas é uma limitação que vai de uma raridade maior para menor e não da menor para o maior, ok? Algumas bênçãos também só funcionam uma por time. Por exemplo, a ampulhetazinha aqui, uma bênção dessa aqui da mãozinha ou da bandeira, elas têm essa limitação da quantidade. Só uma vai ser ativada em cada time, né? Não adianta ter várias dessas bênçãos que elas não ativam simultaneamente. E outras que têm alguma mecânica que limita elas. Isso sempre vai estar lá na descrição dela, que, por exemplo, essa aqui dá uma quantidade de cura a mais, mas só que ela só cura quando o boneco lá que tem essa bênção perde ou é removido um escudo dele, um shieldzinho, aquela partezinha branca, né? Você pode até colocar ela num boneco que não tem esse buff naturalmente, mas aí você basta colocar um anel lá que dá o Blood Shield, né? Aquele que você ganha no CVC,
E vai poder botar essa bênção aqui, que toda vez que ele perder aquele escudo, ele vai lá e vai se curar. E detalhe, a quantidade de cura que ela dá não é conforme a quantidade de escudo que ele tenha. Ela é conforme a quantidade de HP máximo dele. Então, mesmo que ele bote um escudo bem pequenininho, esse aqui tem essa funcionalidade, né? E outra coisa que já de antemão tem que colocar é essa questão de que algumas bênçãos vão funcionar melhor em determinados bonecos, apesar de que eu disse que eu prefiro usar conforme o time ou conforme aquele conteúdo onde eu vou estar enfrentando, mas tem algumas que funcionam melhor em determinados heróis e outras que não. Assim como tem umas que funcionam em determinados conteúdos e outras não. E eu quero trazer um pouco dessa visão para vocês. Para resumir, eu acho que eu vou ter que falar um pouco de cada uma das bênçãos que eu considero mais importante. As que eu acho inútil, eu não vou perder muito tempo. Se você sabe um lugar bom aí para usar esse reloginho ou para usar esse daqui, você fica por sua conta e risco. Eu já li elas, eu já vi o uso delas e eu considero elas inúteis. Se quiser discutir um pouco mais isso aí, a gente pode trocar uma ideia, mas eu realmente não vejo muita utilidade delas. Essas outras aqui, uma ou outra tem uma funcionalidade muito bacana, mas é muito limitada. As aqui de suporte, eu descrevi aqui como suporte, mas vamos começar pela bandeira e pela mãozinha. Essas duas aqui aumentam a tua aura. A bandeira é sempre melhor porque ela aumenta a tua e diminui a do inimigo. A mãozinha só aumenta a tua, a quantidade do aumento das duas é igual, só que só a bandeira vai ativar se você colocar as duas no time, então não faça isso, porque elas não combam em si. E a bandeira tem a questão de que ela reduz a aura do inimigo, né? Eu sempre acho muito importante ter isso aqui na arena. Se você puder botar num lendário, coloca num lendário na maior alma que você tiver. Se às vezes você vai lá e usa um épico na arena, por qualquer motivo que seja, compensa colocar essa mãozinha em um boneco que você tem a aura grande, independente da função daquele boneco. Pode ser até um DPS. Mas se você bota um DPS com uma aura 6 estrelas, se ele for épico, você coloca isso aqui nele, ele vai se tornar muito forte, porque ele aumenta bastante a tua aura. E se você colocar num 6 estrelas a bandeira, fica mais forte ainda. Para você ter noção, isso aqui aumenta 35% a tua aura e reduz em 20% a do inimigo. Se, por exemplo, tu colocar mais 30%, 35% numa aura de 19%, você teria aí uma aura de 6,6%. Isso é bastante, é mais do que a maioria das bênçãos de velocidade, por exemplo. Uma hora de 19 só. Mas olha só que legal. Se você enfrentar, se você coloca essa bênção no teu Fabian com 6 estrelas, que vai dar mais 35% na aura dele, e ao mesmo tempo reduz a do inimigo, e o inimigo é, por exemplo, uma árbitra, que tem uma aura de 30% de velocidade, só pelo fato de você colocar isso aqui, você vai reduzir 20% da aura do cara. Então a tua aura fica 25,6 e a da árbitra do inimigo chega a ficar só 24%. Então a tua aura, apesar de que basicamente ela é menor, na batalha ela se torna maior do que a do inimigo. Então é muito importante ter uma bandeirinha dessa daqui bem, né, bem alta na tua equipe. E não necessariamente precisa ser a de quem está usando lá a aura. Você pode colocar isso aqui em um outro personagem e em um personagem e usar a aura de um outro que está com outra bênção, sem problema nenhum. Importante o que eu considero importante é ter uma dessa aqui, principalmente na arena. Ela não é muito boa no CB, porque geralmente você vai usar lá uma velocidade ajustada. Isso aqui vai alterar a tua velocidade se você colocar uma aura, né? Mas de todo o resto de conteúdos, inclusive na Hydra, ela é muito boa.
Tá, e como eu já disse, não coloca as duas ao mesmo tempo. Ou coloca uma ou coloca outra, dá preferência para bandeira. Mas se você tiver a possibilidade de colocar lá num épico essa mãozinha aqui, também vale muito a pena, tá? Certo. Outra bênção que é muito importante na arena e na hidra é essa ampulheta aqui. Não subestime ela. Talvez na hidra nem tanto, porque geralmente você vai querer bloquear os benefícios dela, da hidra. Mas se você tiver um inimigo, mesmo um PvE, que coloca muito benefícios em si, eu não sei qual seria esse inimigo, porque como eu disse na hidra você vai querer bloquear preferencialmente os buffs dele. Essa benção aqui funciona, mas ela funciona ainda muito bem na arena, onde a speed é um fator muito importante e sempre você vai estar lá enfrentando inimigo que tem muitos buffs. Isso aqui conta com os buffs que já iniciam no jogo, como Pele de Pedra, aquele bloquear benefício do set de Feroz, aquele do set que dá um interceptar também. Todos esses sets aí contam para essa benção aqui. Ela vai reduzir a velocidade do inimigo enquanto ele estiver lá com buff. Isso aqui já dá um adianto muito bom. E eu coloco bastante ela. Outras bênçãos que eu considero muito forte também. Bom, essa aqui tem uma funcionalidade muito importante lá no Demônio da Areia. Só que é importante salientar que ela só restaura uma quantidade de vida conforme ela cura. Se você não curar nada, ela não vai restaurar nada. Entenda isso como você quiser. Essa daqui também tem a questão da restauração de cura na cura contínua, no buff de cura contínua. Mas ela tem um adicional de que ela realmente aumenta a quantidade de cura que a cura contínua dá, independente da restauração de vida máxima destruída. Então acho ela muito boa. Essa outra aqui do escudinho, né, que dá o Blood Shield, ela é muito forte também. E a ovelha é sempre muito legal de se ter no seu time de arena. Você tem lá uma estrela muito grande, 3 estrelas, 5 estrelas e um boneco de arena e não sabe muito bem o que colocar. Se ele tiver alguma precisão, pode colocar isso aqui, que é certeza de que vai te ajudar bastante. Tem reduzido bastante o uso dela na arena, né? Porque às vezes ela funciona mais, às vezes menos. Ultimamente tem muito set de pinpoint que dá uma counterada nisso aqui, mas você nunca perde em ter isso. Que é melhor você colocar isso aqui numa arena ao vivo e ter lá aquele benefício, né, de forçar um inimigo a ter que counterar isso aqui, do que você não ter nenhuma forma de ovelha, não ter nada e deixar o inimigo totalmente à vontade contra os teus bonecos, né? Então isso aqui ajuda bastante. Das que eu separei aqui em ofensiva, eu já vou tirar logo da frente essas duas aqui, que é as últimas da lista, porque elas caem um pouco nessa área aqui de situacionais, porque elas só funcionam ambas na arena, mas eu queria destacar elas porque elas têm ganhado bastante espaço recentemente, elas têm sido bufadas, né? Não pela bênção em si, mas porque atualmente já existem heróis que se beneficiam dela. Essa aqui para queima-vida, né? Tem alguns bonecos que botam queima-vida na arena, isso aqui já ajuda bastante. E essa daqui por causa do veneno. Atualmente já dá para usar veneno na arena, então ela tem uma funcionalidade que ela explode de uma vez. Mas lembrando, elas só funcionam na arena, não adianta colocar em outro lugar, beleza? Então essa é a funcionalidade delas. Também tem essa daqui que faz bater um pouco mais em pele de pedra, mas eu não gosto muito dela. Algumas pessoas usam, acham ela boa. Eu botei aqui por respeito a essa opinião em situacional, mas eu colocaria aqui mesmo. Se o boneco é bom de dano, ele já deve dar um jeito de lidar contra o pele de pedra. Se ele não é bom de dano o suficiente para derrubar um pele de pedra ou lidar de outra forma, atravessando, eu acredito que você tem que lidar com o seu pele de pedra de outra forma. O aumento de dano que isso aqui causa no benefício
não deve ser muito grande em quem já não tem alguma facilidade de lidar com aquele benefício, né? Então, coloca ele aqui. Voltando aqui para as ofensivas. Duas que eu gosto bastante. O Orbzinho, o Orbe de Relâmpago, que protege teus benefícios e causa um dano em uma porcentagem de vida. Eu gosto dele atualmente na arena porque sempre tem um boneco lá que tenta roubar teu benefício, isso aqui protege, e sempre tem um Fabian lá que vai tentar roubar teus benefícios, e se ele roubar de todo mundo, ele toma um turno extra, então acaba que isso aqui de uma forma ou de outra acaba te facilitando a vida, né? Porque se ele roubar de todos os inimigos, ele vai ganhar um turno extra. Isso aqui vai garantir que ele não consiga fazer isso. Que uma vez que está lá o orbe, é um orbe protegido, ele não vai conseguir remover esse orbe, você vai provavelmente proteger o teu benefício, e mesmo que ele consiga roubar aquele benefício, vai acabar roubando o próprio orbe, então o teu benefício vai ficar lá no lugarzinho dele e ele não, o Fabian não vai ter o turno extra. Então você acaba quebrando aquele ciclo lá, o combo do Fabian de te controlar e controlar mais um pouco, controlar de novo e jogar de novo. Beleza? Isso aqui é muito bom nisso. Ah, e na Hydra também ela funciona porque deixa lá um buffzinho que impede que, ou não impede, mas não favorece a Hydra a roubar teus benefícios, né? Ela protege um pouco mais e acaba causando um dano em porcentagem de vida, e como a Hydra tem muita vida, vai dar mais dano. O Smite também é um causador de dano, ele não funciona bem na arena, é bem ruim na arena na verdade, mas se você tiver bastante estrelinha nele, ele vai causar bastante dano em bosses, e a quantidade de dano dele é fixa, tá? Independente da quantidade de estrela que você tenha na sua bênção, mas se for 5 ou 6 estrelas é um garantido. Ah, e deixa eu mostrar aqui no jogo para vocês uma coisa que a galera não se atenta. Aqui, o Smite, ele só pode colocar um na equipe inimiga, tá? Esse aqui, somente um malefício de punir pode ser ativo na equipe, significa que você vai colocar apenas um dele no teu inimigo. O que significa dizer que não adianta muito você colocar dois bonecos com essa benção aqui, porque acaba que vai ter sempre apenas um inimigo lá com esse malefício de punir. E ele tem 4 turnos de cooldown. Ou seja, quando tu chega lá, coloca na tua Alice e ela vai e aplica esse malefício, ela só vai conseguir aplicar de novo depois de 4 turnos. Ela vai ficar em cooldown. Se você tiver um outro aliado que tenha essa benção aqui também, não necessariamente ele vai ficar em 4 turnos de cooldown, mas ele só vai conseguir colocar o dele depois que o inimigo perder esse aqui. Então acaba que nem compensa muito, porque ainda tem uma chance de acontecer e ele vai lá tentar colocar e não vai conseguir, e na hora que ele estiver pronto para conseguir, porque vai ter saído lá do inimigo, do primeiro herói, no meu exemplo aqui seria a Alice, já vai ter rodado. Mais uma coisa, no nível 5 aqui, apenas no 6 tem 100% de chance de colocar, mas no nível 5 já é protegido e é 60%. Só que, ao contrário de outras skills que tem aqui um cooldown e você usa, e mesmo que ela não funcione, você vai ter que lidar com toda a rodagem dos outros turnos esperando ela sair do cooldown para poder usar a skill de novo. No caso aqui do Smite, esse cooldown aqui só roda se você definitivamente aplicar isso aqui no inimigo. Se ele tentar colocar e aplicar dentro desses 60%, isso vai gerar o cooldown. Se cair dentro dos 40% aqui e o teu personagem não tentar aplicar o Smite, não se preocupe, que no próximo turno dele, quando ele atacar de novo,
esse cooldown aqui não vai ter rodado, não vai entrar em contagem. Vai estar zeradinho lá e o boneco vai tentar colocar o smite de novo, tá certo? Então por isso que um smite só, um meteoro só por time já é bom o suficiente, ok? Beleza. Agora falar umas aqui que... vamos adiantar esses aqui que causam dano. Tem o Phantom Touch e tem a Colheita de Almas, eu acho que esse é o nome dela. É Destruir Alma. Destruir Alma só funciona quando o inimigo já está com uma porcentagemzinha bem pequena de HP e o teu personagem que tem essa benção aqui ataca. Se ele estourar aquela quantidade de HP, deixa só eu ler aqui. No nível 1 é 4%, no nível 3 8%, no nível 5 14% e no nível 6 20%. Se o teu personagem que tem essa alma atacar um inimigo que tenha essas porcentagens de HP conforme o nível da tua alma, ele vai lá e chega a Dona Morte e dá um dano estrondoso que teoricamente vai ceifar aquela porcentagem de vida que tá sobrando ali. Então, eu, por exemplo, uso isso aqui no Gnut. Quando o inimigo está com um pouquinho só de HP, o Gnut chega lá, ele dá um pancadão, né? Se ficar um pouquinho só, vem a Dona Alma e mata de uma vez o inimigo. Funciona assim. Ela tem, na descrição dela, é muito focada em arena e tal. Você percebe que tem um objetivo dela é finalizar os inimigos na arena, mas ela funciona muito bem em boss. Que, por exemplo, aqueles bosses que você tem alguma dificuldade para causar dano, isso aqui vai lá e causa um dano avassalador. Porque ela tenta, de fato, destruir aquele restante de vida ali conforme a porcentagem dela, tá? E a outra que causa dano, que é um pouco mais genérica, eu uso bastante também, é o Phantom Touch. Ele é muito bom no Fire Knight, porque quando ele proca, conta como um dano a mais, um hit a mais no escudo do Fire Knight. Mas para todos os outros personagens é uma forma a mais ali de você causar um dano. Muito importante, tipo no CB, no início do jogo, que você não necessariamente quer só matar o boss, mas quer aumentar a quantidade de dano que você causa. O exemplo na Hydra também. Isso aqui aumenta a quantidade de dano que você causa, mesmo que aquele personagem em si não tenha uma mecânica de dano muito boa. Isso aqui é baseado de fato no ataque, independente de qual seja o atributo primário do teu personagem, mas acaba que isso aqui potencializa muito o dano dele. Eu geralmente uso isso aqui nos suportes lá no CB, uma vez que eu não precise de outras bênçãos ali no CB, até no suporte eu coloco isso aqui, beleza? Não só em boneco de dano. Aí vamos falar das mais massivas. Tem essa aqui, que aumenta o dano conforme tu aumenta a quantidade de buff no teu personagem. Ela é muito famosa no He-Man, mas no meu He-Man, na minha conta que tem He-Man, eu uso uma outra opção. Eu uso às vezes essa aqui, ou aqui tem a proteção, qual é? Essa aqui é de osso. Mas enfim, essa aqui aumenta bastante o dano, mas você precisa colocar bastante buff, e é por isso que eu não uso ela. Mas é assim que ela funciona. Só que existe essa outra aqui, a Ira da Natureza. Ira da Natureza aumenta o dano do que o teu personagem causa, chegando até 30% a mais. Ou seja, essa daqui é a que mais aumenta a quantidade de dano que você faz. Porém, ela só funciona se o teu personagem coloca malefício. Ele tem que colocar malefício, cada vez que ele coloca malefício, aumenta uma porcentagem de dano dele, chegando a 30%, dependendo do nível dela. Mas isso aqui aumenta bastante o dano que tu causa. E é em qualquer área, tá?
botou um malefício, tu aumenta a quantidade de dano, isso aqui já vai funcionar. Só que ela é muito boa para ninja, que bota bastante lá, queima-vida. No Thor, mas teu Thor vai precisar ter precisão e ele vai colocar lá que ele diminui speed, vai funcionar muito bem na Hydra. Se o teu boneco não bota o malefício que ele tem lá no kit dele, isso aqui se torna inútil. Tá bom? Então preste atenção nisso. Aí seria o caso de você usar o ceifador ou o Fatal Touch. Outra que aumenta bastante o dano, mas só que a galera não entende muito bem como funciona, é o corte esmagador, o famoso martelinho. Ela aumenta o dano porque ela facilita que você ignore completamente a defesa do teu inimigo, conforme a quantidade de nível que ele tem. No entanto, até o nível 5, isso aqui só funciona nos 2 primeiros golpes que tu dá. E é a cada, no nível 5, 25 de nível que ele tem. Então tu vai causar só uns 2% a mais de dano, porque vai ignorar lá tipo 5% da defesa do alvo. Isso, se for na arena, é menos ainda, porque o teu inimigo tem 60 de nível. Então isso aqui aumenta muito pouco o dano. Entretanto, no nível 6 de bênção, isso aqui fica muito forte, porque na Hydra, por exemplo, vai ignorar em torno lá de 35% de defesa. É muita coisa se somar com 7 de ignorar defesa. E você pode zerar a quantidade de defesa que o inimigo tem, aumentando teu dano estrondosamente. Mas só que tem essas limitações também. Ela não vai funcionar bem na arena. Então, se você vai colocar isso aqui no nuke, saiba que teu nuke vai ficar inútil na arena. Ou quase inútil, né? A benção em si não vai te dar ganho na arena. Vai dar ganho na Hydra, que tem bastante nível nos bosses em geral, ok? Tá. Dito isso, essas aqui seriam as bênçãos que eu recomendaria você colocar. Independente de qual seja o boneco, aí você vê qual aí você tem e tal. As de baixo, só vou citar um instantinho. Essa aqui dá para você colocar em um boneco raro e essa daqui pode botar em épico. A funcionalidade das duas é parecida, mas leia lá que você vai ver que tem uma interação diferente e tal. Elas são bastante úteis até, mas nem sempre você vai querer limpar um malefício de controle, ou você não vai conseguir porque não vai querer colocar naquele boneco e você vai acabar querendo botar outra benção nele. É isso, em resumo é isso. Então ela tem essas limitações aí, mas dá para usar. A proteção de osso é muito boa também, só que ela vai funcionar em um boneco aqui e ali. Ela, assim como o martelinho aqui, ela muda totalmente de figura se você tem ela em nível 6, porque ela deixa de ser uma bênção que só protege e passa a atacar também. Então, se você tem um lendário de nível 6, verifica se você tem algum benefício de colocar isso aqui, tá bom? Essas outras aqui tem uma limitação também, de onde você usa, só quando o inimigo ressuscita, isso aqui vai para a arena, enfim. Cada uma dessas outras aqui tem um local específico onde ela é utilizada. E às vezes você não vai querer utilizar aquele boneco em um local específico. Então elas acabam não funcionando muito bem. De resto, essas aqui ó, você nunca erra de colocar. É óbvio que tem a limitação de boneco que vai para a arena e outros que vai PvE, mas essas aqui que eu expliquei com mais calma é o que você vai acabar colocando na maioria das vezes, beleza? Então, sempre vai ter dúvidas, sempre você vai pensar, muitas das vezes você vai querer trocar de bênção mesmo, faz parte do jogo. Não existe uma bênção correta a todos os heróis do jogo. Vai sempre depender do que você quer e tá tudo bem se você quiser trocar uma por outra ou ver que outra pode funcionar melhor.
É para isso que tem lá as gemas que você vai colecionar, né? Elas têm um gastozinho de gema a partir da segunda troca. Primeira vez que você escolher, ela vai ser de. Você vai lá escolher de graça e tal. E da primeira vez que você trocar, você escolheu uma, achou que não teve muito ganho. Ou então você ganhou uma alma maior, onde outra vai ter um ganho maior, você pode lá trocar tranquilo a primeira vez. Da segunda vez vai gastar uma gema, mas faz parte do jogo, ok? Então não é problema nenhum isso. Isso aí é onde você deve gastar sua gema mesmo e é para isso que você guarda elas. Então, mas dê preferência em gastar durante o CVC, que já é ganha um ponto ali gastar a gema de qualquer forma durante o CVC, ok? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Na verdade, eu tinha muito mais, só que o vídeo já está ficando muito grande. Então, se você tiver outras ideias aí, outra sugestão de como usar uma benção de forma diferente, ou uma sugestão de onde usar uma benção dessa aqui com eficiência, que eu sei que não tem, mas você pode aí me refutar nos comentários, beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima.